Eu lembro direitinho. Era uma terça à tarde. A gente estava no supermercado. Meu filho mais novo, o Lucas, estava comigo. Ele tinha uns 5 aninhos na época. A gente ia pelos corredores, enchendo o carrinho com as compras. Tudo parecia calmo. Aí, chegamos na temida área do caixa. Essa área é um campo minado para os pais. É cheia de balas coloridas e brinquedinhos que chamam a atenção e parecem implorar para serem levados. Os olhos do Lucas vidraram num pirulito azul brilhante. Era no formato de um personagem de desenho que ele amava. Ele apontou. Ele implorou. A voz dele foi ficando mais alta. O desejo dele por aquele pirulito era incrivelmente intenso. Parecia a coisa mais importante do mundo para ele naquele momento. Por favor, paiê, por favor! Ele pedia com os olhos arregalados e cheios de esperança. Eu tentei explicar que a gente já tinha guloseimas em casa. Falei que a gente precisava seguir a lista de compras. Minhas palavras pareciam bater e voltar. O foco dele era total naquele prêmio açucarado. A pressão começou a aumentar. Outros clientes estavam por perto. Eu podia sentir os olhares discretos deles. É uma cena comum para muitos pais. Essa queda de braço em público por causa de uma coisinha barata. Meu debate interno era feroz. Uma parte de mim queria ceder. Traria paz imediata. Acabaria com a choradeira. Evitaria um possível piti ali mesmo na fila do caixa. Outra parte de mim sabia que aquele era um momento de ensinar alguma coisa. Ceder ia reforçar a ideia de que querer algo significa conseguir na hora. Mas manter a firmeza parecia exaustivo. Naquele momento de cansaço, e talvez para acelerar nossa saída, eu cedi. Comprei o pirulito. O Lucas ficou todo feliz. O sorriso dele ia de orelha a orelha. A felicidade dele, porém, foi passageira. Durou só o tempo do pirulito. Enquanto a gente ia para o carro, uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu percebi o que tinha acabado de fazer. Sem querer, eu tinha ensinado para ele que insistir no choro e no pedido pode levar à recompensa. Mostrei para ele que desejos impulsivos podem ser facilmente satisfeitos. Esse pequeno incidente não foi isolado. Era parte de um padrão maior, eu desconfiava. Um padrão onde, sem querer, nós pais muitas vezes mostramos aos nossos filhos que gastar sem pensar muito é normal. É uma lição sutil, ensinada em inúmeras pequenas interações. Esses momentos se acumulam, moldando o entendimento deles sobre dinheiro. As crianças são incrivelmente observadoras. São como pequenas esponjinhas. Absorvem tudo ao redor, especialmente o comportamento dos pais. Nós somos os principais modelos para eles. Elas observam como a gente lida com o dinheiro. Percebem nossos hábitos de consumo, até aqueles que achamos que são bobagem. Elas veem quando a gente fica fuçando em sites de compras online. Veem as encomendas chegando na nossa porta. Ouvem a gente falando sobre os últimos celulares ou videogames que queremos comprar. Essas observações são super poderosas. Elas formam a base do entendimento financeiro deles. Muitos pais tentam ensinar bons hábitos financeiros com palavras. A gente pode dizer coisas como: dinheiro não dá em árvore. Ou, você precisa guardar seu dinheirinho. No entanto, nossas atitudes geralmente contam uma história bem diferente. Se a gente fala para economizar, mas de repente compra por impulso aquela cafeteira nova que nem precisava tanto, as crianças percebem essa contradição. Se falamos sobre orçamento, mas vivemos pedindo delivery porque estamos com preguiça de cozinhar, elas registram esse comportamento. Essa diferença entre o que a gente fala e o que a gente faz pode confundir bastante uma criança. Elas aprendem a dar mais valor ao que veem do que ao que ouvem. Pense em comportamentos comuns dos pais. Talvez seja trocar pelo modelo de celular mais novo todo ano, mesmo quando o atual funciona perfeitamente. Ou quem sabe o hábito de fazer aquelas comprinhas online pequenas e frequentes, que no fim das contas, viram uma bola de neve.
Jantar fora várias vezes por semana, sem um orçamento claro, também pode mandar uma mensagem forte. Essas atitudes, repetidas sempre, se tornam normais na cabeça da criança. Elas começam a acreditar que é assim que os adultos cuidam do dinheiro, que a vida é assim mesmo. Elas não veem as possíveis dívidas ou a falta de uma reserva de emergência por trás dessas escolhas. Com isso, as crianças internalizam esses comportamentos que observam. Inconscientemente, adotam como se fosse um manual de como lidar com dinheiro. As lições faladas sobre economizar e ter cuidado com o dinheiro ficam em segundo plano. São ofuscadas pela evidência muito mais forte das nossas atitudes diárias. Elas aprendem a imitar o que nos veem fazendo, não o que dizemos para fazerem. Se a gente gasta sem pensar, é bem provável que elas também gastem. Nossos hábitos financeiros ecoam alto em suas mentes em desenvolvimento, moldando a futura relação delas com o dinheiro, muito mais do que qualquer sermão jamais conseguiria. Aquela urgência intensa que as crianças muitas vezes sentem para gastar dinheiro não é algo que nasce com elas. Frequentemente, é um reflexo direto da cultura do "quero agora já", em que estão mergulhadas. Essa cultura, muitas vezes, sem a gente perceber, é modelada por nós, os pais. Quando elas nos veem satisfazendo nossos próprios desejos imediatamente, seja um par de sapatos novo ou a assinatura daquele streaming da moda, aprendem que esperar não é necessário. Aprendem que querer algo e conseguir pode, e talvez deva, acontecer rapidinho. Isso cria uma expectativa de que tudo tem que ser para já, que se estende aos desejos delas por brinquedos, jogos ou guloseimas. Esse comportamento aprendido se manifesta de várias formas no consumismo impulsivo das crianças. Elas podem pedir sem parar aquele brinquedo que passa toda hora na propaganda da TV ou nos vídeos do YouTube Kids. Podem querer todo o salgadinho novo que vem na prateleira, mesmo sem estar com fome. A pressão para ter o videogame mais novo ou o acessório da modinha que os amigos da escola têm pode se tornar enorme para elas. Isso não é só coisa de criança. É sobre um padrão de comportamento que foi alimentado por um ambiente onde adiar a recompensa raramente é praticado ou valorizado. Elas estão espelhando a atitude de "quero agora", que percebem ao nosso redor. O impacto a longo prazo desses hábitos pode ser bem sério. Crianças que crescem acostumadas a ter tudo na hora geralmente ralam para juntar dinheiro mais tarde na vida. Pode ser incrivelmente difícil para elas adiar compras e planejar objetivos futuros. Isso pode deixá-las mais vulneráveis a acumular dívidas, já que podem recorrer ao cartão de crédito ou ao cheque especial para satisfazer as vontades imediatas. A incapacidade de adiar a recompensa está ligada a um maior estresse financeiro e pode atrapalhar a conquista da segurança financeira a longo prazo. As pequenas compras por impulso da infância podem evoluir para grandes perrengues financeiros na vida adulta se o comportamento por trás disso não for corrigido. É crucial entender que estamos falando de muito mais do que só brinquedos ou doces. Estamos falando de construir a base fundamental para as decisões financeiras delas quando adultas. Os hábitos aparentemente pequenos que elas formam agora vão criar consequências significativas no futuro delas. Se aprendem que toda vontade de gastar deve ser atendida na hora, estão sendo preparadas para uma vida inteira de aperto financeiro. Por outro lado, se aprendem a ter paciência, a planejar e o valor de economizar, estão sendo equipadas com ferramentas essenciais para um futuro estável e próspero. Gap 2Es. O que está em jogo é muito importante. A parada é séria. Quebrar esse ciclo de educação financeira torta que a gente passa sem querer exige um esforço consciente e intencional dos pais. Não é algo que vai se consertar sozinho, como mágica. O primeiro passo, e o mais crucial, é a gente examinar nossos próprios comportamentos financeiros. Precisamos ser honestos com a gente mesmo. Gastamos por impulso?
Damos o exemplo de um planejamento financeiro bem pensado? Vivemos de acordo com o que ganhamos, sem entrar no vermelho? Não podemos ensinar direito aos nossos filhos o que não praticamos. É aquela velha história: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não funciona aqui. Nossas ações precisam estar alinhadas com as lições que queremos passar. Essa autoanálise é a base para construir uma educação financeira mais saudável para nossos filhos. Depois que tomamos consciência dos nossos próprios hábitos, podemos começar a dar orientações práticas. Inclua seus filhos em conversas sobre dinheiro, de acordo com a idade deles. Não precisa encher eles de planilhas complicadas ou termos difíceis. Em vez disso, converse abertamente sobre as decisões financeiras do dia a dia. Explique a diferença entre necessidades, como comida, aluguel e escola, e vontades, como um jogo novo ou aquele tênis de marca da moda. Quando forem às compras, no supermercado ou no shopping, converse sobre por que você escolhe um produto em vez de outro, talvez considerando o preço, a qualidade ou o custo-benefício. Apresente a ideia de orçamento de forma simples, mostrando que o dinheiro não é infinito e precisa ser administrado com inteligência. Introduza o conceito de economizar para um objetivo específico. Essa é uma forma poderosa de ensinar a adiar a recompensa. Um simples cofrinho ou um pote de vidro transparente para guardar moedas pode ser muito eficaz. Ajude-os a definir uma meta, talvez para aquele brinquedo que eles tanto querem, uma bicicleta ou um passeio legal. Incentive-os a guardar uma parte de qualquer dinheiro que recebam, seja a mesada, um dinheirinho do lanche ou presentes de aniversário e Natal. Deixe que acompanhem o progresso deles, vendo o dinheiro aumentar. A experiência de economizar com paciência e finalmente comprar o item desejado com o próprio dinheiro é uma lição que não tem preço. Isso ensina a eles a recompensa da paciência e a satisfação de alcançar um objetivo com o próprio esforço. No fim das contas, educação financeira em casa não é um luxo, um extra, é uma necessidade absoluta. Nós, pais, somos os primeiros e mais influentes professores deles em todos os aspectos da vida, incluindo como lidar com a grana. Os hábitos e as atitudes que eles desenvolvem em relação ao dinheiro nos primeiros anos de vida vão impactar profundamente o bem-estar futuro deles. Ensiná-los a gastar com consciência, a economizar com dedicação e a entender o valor do dinheiro é um dos maiores e mais duradouros presentes que podemos dar a eles. É um investimento na segurança e felicidade futuras deles. Vamos nos comprometer a ser melhores exemplos financeiros.